Queridos, a paz do Senhor, hoje mais uma vez aqui no meu devocional, eu quero ler apenas um versículo no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não o fez de dia, mas fez de noite. O capítulo 6 do livro de Juízes é muito interessante. Tem algumas coisas aí que aconteceram com Gideão e acontece conosco nos nossos dias. Atitudes feitas por Gideão precisam ser feitas também por nós como povo de Deus, nesses dias em que vivemos. Nesse capítulo a gente vê uma coisa que entristecia muito o povo de Israel, porque os midianitas, aquele povo de lado da nação, invadia e consumia a colheita, e era um tempo de desespero muito grande, e o povo clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo a Gideão, e o anjo disse: olha, o Senhor vai usar você para ir contra os midianitas. E ele disse: mas Senhor, logo eu sou menor da tribo de Manassés, da minha família menor da tribo de Manassés. E o Senhor disse: é você mesmo que vai. Aí ele diz: olha, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, espera um pouquinho aí, porque eu vou buscar um lanche para o Senhor. E o anjo diz: pode ir, eu espero aqui. E ele traz o guisado, traz as coisas, e o anjo manda colocar na pedra e derramar a molha em cima da carne. E o anjo pega o cajado que estava com ele e toca, e sai fogo do céu e consome tudo. E ele confirma que realmente era o Senhor. Daí a pouco o anjo chega para Gideão e diz: olha, pega o segundo boi do arado e sacrifica o Senhor em holocausto e derruba o altar de Baal. E ele pega 10 homens com ele, faz aquilo, faz de noite, porque temia a família e temia os homens daquela localidade. E quando amanhece o dia, o povo vê o altar de Baal quebrado e chega na casa de Gideão e chama o pai dele, diz: olha, quem fez isso consumiu o bosque e quebrou o altar de Baal, chama esse cidadão aqui, teu filho, que a gente vai matar ele aqui fora. E o pai de Gideão diz: não, peraí, se Baal é Deus, por que ele não se defendeu? Se ele é Deus, que ele se defenda. Agora vocês vão tomar as dores de Baal, ele não é Deus? E começaram a chamar Gideão de Jerubaal, não é? Ou seja, se Baal é Deus, que se defenda. E Gideão chama os homens e empreende aquela batalha que o Senhor havia dito. Mas ele faz outra coisa interessante. Ele faz uma prova com Deus, a prova do novelo, né? Senhor, se tu estás me chamando mesmo, que chova em todo lugar, menos no novelo. E acontece. No outro dia: Senhor, não se enraiveça comigo não, mas que seja o contrário. E Deus faz exatamente. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? Nós vivemos um tempo parecido com Gideão, onde as afrontas, onde as perseguições, onde as lutas contra nós e contra a igreja têm se evidenciado. E muitas vezes não temos vitória, porque não temos a habilidade e a sensibilidade de conhecermos e estarmos com o Senhor e questionarmos o Senhor: Senhor, o que é que precisa fazer? Outras vezes, muitas vezes, muitas vezes, o Senhor nos manda fazer pela sua palavra, mas muitas vezes nós não temos coragem de fazer aquilo que o Senhor quer. Olha o que Gideão fez: acabou o altar de Baal, queimou, acabou com tudo, sem se preocupar do que ia fazer os seus seguidores ou se ia haver perseguição. Ele confiou que Deus estava estabelecendo santidade na vida de Israel e na vida dele. Precisamos eliminar as coisas que não agradam a Deus, irmãos. Muitas vezes são coisas que praticamos e atingimos a santidade de Deus, mas Deus nos quer usar para libertar pessoas, usar a gente para fazer a obra do Senhor que precisa ser feita. E outras vezes, irmãos, tomamos decisões por nossa própria conta, sem questionar o Senhor. Perdemos a prática de fazer provas a Deus. Senhor, se acontecer isso eu faço. Senhor, se não acontecer eu não faço. Então precisamos ter coragem e habilidade de fazermos provas com Deus, porque Deus é o mesmo Deus de Gideão e conta conosco para sermos instrumento dele nesta terra, instrumentos dele neste tempo. Assim, aprendamos com Gideão, sabe?
sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, sensibilidade para eliminar de vez aquilo que entristece a santidade de Deus, sensibilidade para fazer provas com Deus. Deus te abençoe e Deus nos guarde.